Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é o professor Inaldo e vamos para a aula de ciência de hoje, que é lá na página 14 do nosso livro. Na página anterior, nos mostra o microscópio e as partes de um microscópio eletrônico atual, microscópio óptico, desculpe. O eletrônico é uma coisa muito maior e mais pesada que os cientistas usam. O microscópio óptico está aqui, ó, na página 13 do nosso livro de ciência. Na 14 vai falar já do primeiro microscópio. Portanto, o título é A Descoberta do Mundo Microscópico. O texto começa assim: após a invenção dos microscópios, os pesquisadores começaram a observar o universo das coisas minúsculas. Antes disso, as pessoas propunham diversas hipóteses a respeito da composição dos seres vivos e do que provoca algumas doenças, mas não tinham meios para ver, não tinha como eles ver. Eles só supunham que existiam coisas menores. Porém, o pesquisador inglês Robert Hooke fabricou microscópios ópticos e fez várias descobertas acerca dos micro-organismos. Ele construiu microscópios com 2 e com 3 lentes na tentativa de aperfeiçoar esse instrumento. Nessa imagem você vê o microscópio de 2 lentes. Está aqui. Olha só. Lá na nossa página 14. Vamos ver o que diz embaixo. Microscópio de 2 lentes desenvolvido por Robert Hooke no século XVII. A lente ocular, que é onde coloca o olho, fica no topo do microscópio. E há uma lente objetiva bem abaixo, perto da amostra, lá na outra ponta, perto do que vai se ver. O sistema de iluminação utilizava o globo de vidro cheio de líquido para projetar a luz da chama de uma lamparina, conforme na amostra. Então a lamparina jogava a luz nesse globo de água, que amplificava a luz em cima do objeto observado. A pergunta é: o desenvolvimento do microscópio foi importante para o estudo da vida? Sim ou não? Sim. Por que ele foi importante? Pois o microscópio permitiu, aí você continua dizendo o que ele permitiu conhecer, tá certo? Na página anterior, ainda tem esse comentário aqui embaixo da pergunta, que diz: um cientista holandês chamado Anthony van Leeuwenhoek construiu seus próprios microscópios e descobriu muitos seres minúsculos diferentes. Ele chamou esses seres minúsculos de animálculos, que significa animais muito pequenos. Então, ao mesmo tempo que o inglês criava um tipo de microscópio, o holandês também criava outro tipo de microscópio que a gente vai ver agora na página 15. Você está vendo aí o Anthony vendo? Representação de Leeuwenhoek fazendo observação em seu microscópio. Note que ele direciona o microscópio para a fonte de luz. Ele olha assim para a chama da vela. Bem do lado está o microscópio de Leeuwenhoek, desenvolvido no mesmo século, no século XVII, que tinha uma agulha que se espetava à amostra, tinha uma lente próximo da amostra, tinha parafuso para regular o foco, para aproximar e para distanciar. Então era uma coisa bem primária, bem básica, o de Anthony van Leeuwenhoek, muito diferente da complexidade do inglês. Então, qual dos dois era melhor de se ver? Dá para ver que era do inglês Robert Hooke. Porém, tanto na Holanda quanto na Inglaterra estavam havendo descobertas acerca desse mundo pequeno. Desde então, continuando a leitura aqui embaixo, desde então esses equipamentos foram cada vez mais aperfeiçoados e hoje é possível visualizar muito detalhe dos seres vivos. Atualmente existem diferentes tipos de microscópio. Os microscópios eletrônicos, como o que produziu a imagem ao lado, estão entre os mais potentes. Você está vendo a complexidade de olho de uma mosca? Das anteninhas dela, quão grandes são dentro de um microscópio? Quanto dá o detalhe que dá para ver da mosca? Esse não é o microscópio que a gente viu aqui. É um microscópio eletrônico, que é uma coisa grande, pesada e elétrico, tecnológico. Enquanto os microscópios ópticos produzem imagem com ampliação
de até 400 vezes o tamanho original, os eletrônicos produzem imagem com ampliação de até 2 milhões de vezes. A imagem ao lado produzida por um microscópio eletrônico mostra detalhes da estrutura da cabeça e dos olhos de uma mosca com ampliação de 70 vezes. Só 70, mas ele poderia ver até 2 milhões de vezes. Comprimento da mosca, 1 centímetro. 3. Pergunta 3. Os microscópios se modificam ou se modificaram ao longo do tempo, em sua opinião? Sim ou não? Qual o propósito dessas modificações? Por que eles foram modificados? Aí você vai me responder, é uma pergunta pessoal aí da página 15, tá certo? Então, essa foi a primeira parte da aula de hoje. Eu vou estar enviando um vídeo também sobre os fungos que tem no nosso livro, para você fazer a atividade dos fungos. E essas duas coisas são nossa atividade de ciência de hoje. Forte abraço, até a próxima aula.